A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos o primeiro trimestre de 2022 e nós vamos estudar essa revista, a Bíblia, um livro inspirado. E a nossa primeira aula vai falar a revelação de Deus ao mundo. E como nós vamos estudar nesse trimestre sobre a Bíblia, o trimestre inteirinho a gente vai estar falando, comentando sobre as coisas da Bíblia, o que significa a palavra Bíblia? Vocês sabem o que significa? A palavra Bíblia significa biblioteca. A palavra deriva de biblos, que significa uma folha. E vários rolos se chamam que biblô, que é a biblioteca. Então a Bíblia é formada por quê? Por vários livros. Então ela é uma biblioteca. E no que se refere à Bíblia, qual alternativa abaixo está correta? Eu quero que vocês pensem nessas alternativas. Alternativa A Bíblia se torna a palavra de Deus. Alternativa B, a Bíblia contém a palavra de Deus. E alternativa C, a Bíblia é a palavra de Deus. Qual dessas você acha que está correta? A que está correta é a alternativa C. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é que ela contém a palavra de Deus, não. Ela é a palavra, porque Deus inspirou os homens para que escrevessem. E não é que ela se torna a palavra. Então, ela é a palavra de Deus. Tem que ter isso bem firme, tá bom? E a Bíblia, como palavra de Deus, ela é inspirada, revelada e iluminada. Nós vamos estudar nesse trimestre esses três tópicos. Mas hoje nós vamos focar em revelada, que a Bíblia foi revelada. E como assim revelada, A partir do momento que os homens de Deus escreveram os textos bíblicos, a palavra foi revelada para todos aqueles que creem. Então, quer dizer, o Senhor inspirou e eles foram escrevendo. A partir do momento que eles estavam escrevendo, que estava registrando o que o Senhor estava falando para eles, ou pedindo para eles, ou inspirando que eles registrassem o que eles estavam vendo, ali ela se tornou o quê? Revelada para todos nós. Pensa que lá na época de Moisés, há muitos anos atrás, muito antes de Jesus, já estava sendo escrita. Moisés escreveu e hoje está revelada para nós, porque nós podemos ler a palavra de Deus. A necessidade da revelação, O nosso Deus ele é infinito e glorioso. À medida que buscamos aprender sobre Deus, o conhecemos cada vez mais. O nosso Deus é uma fonte inesgotável. O ser humano jamais vai conseguir compreender Deus na sua totalidade, Mas a gente pode conhecê-lo cada vez mais. Cada vez que você se aproximar de Deus, cada vez que você orar, cada vez que você ler a palavra dele, você vai conhecendo ele cada vez mais, você vai tendo mais intimidade com o Senhor. E o Senhor vai se revelando para nós. A gente vai estudar um pouquinho aí sobre os tipos de revelação. E você vai ver que Deus tem outras formas de se revelar também. Aqui em Oséias, no capítulo 6, no verso 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva osteródia que rega a terra. Olha, conheçamos e prossigamos. Que a gente já conhece o Senhor, mas a gente tem que prosseguir nesse conhecimento e buscar ter mais intimidade com Deus, saber qual é a vontade dele, quais são os planos dele para nós. Isso é muito importante, adolescente. Então não desista, nunca pare no caminho. E se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, comece a ler, porque assim você vai conhecendo mais o Senhor. Eu digo que a Bíblia ela tem todos os assuntos. O que você imaginar tem ali. É só você buscar que você vai encontrar, porque é uma fonte inesgotável. Amém? Vamos lá. Aqui tem em Romanos, capítulo 11, do verso 33 e 34, eu tenho certeza que vocês conhecem esse capítulo, esse versículo, esses versículos. É que às vezes a gente não presta muita atenção, na letra do hino que a gente canta, com a palavra. Mas olha só, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são seus caminhos. Eu sei que eu não sou muito boa para cantar, mas esse hino ele saiu desse versículo. E olha quão profundo, quão importante ele é. Diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Aqui a gente está falando que o Senhor é uma fonte inesgotável. É profundo. O Senhor você vai buscando. E quão insondáveis são os caminhos dele? A gente não consegue nem imaginar. Mas conforme a gente vai conhecendo o Senhor, vai
sabe, tendo contato com ele vai se revelando cada vez mais para nós. Amém? Vamos lá? Deus se revela à humanidade por duas maneiras distintas: a revelação geral e a revelação especial. O que seria essa revelação geral? Já pelo nome, né, já dá para entender, ó, é geral. Seria o quê? Para todos, né? Então a natureza revela a glória de Deus. Essa revelação geral, ela está citando sobre o quê? Sobre a natureza. Aí você pode falar assim, como assim, irmã Renata, a natureza? Quando a gente olha a própria natureza mesmo, né? A gente vê o sol nascer, ou o pôr do sol, a brisa, a gente vê o mar, a gente vê o céu, a gente vê as florestas cheias de árvores, cada uma de um tamanho, de um tipo, as flores, quantas cores, a textura, os animais, a quantidade de animais que tem. Então, aí isso a gente consegue ver o quê? A revelação do poder de Deus na natureza, né? Somente um Deus, como o nosso Deus tão maravilhoso, pode criar todas essas coisas. Até mesmo se a gente olhar para nós, para o nosso corpo humano, olha quão perfeito é. Mas aqui a gente está falando da natureza, que Deus ele revela o seu poder, ele se revela, né, pela criatividade, pela profundidade, pela organização. Né? O nosso Deus ele é tremendo. Se a gente for observar, a Terra ela tem uma organização. Tem a hora do dia, tem a noite, tem as marés, a cheia, né, a vazante que eles falam, a lua. Então, Deus é um Deus o quê? Ordeiro, organizado, e a gente consegue ver tudo isso na natureza. Essa é a revelação de Deus. Aqui tem em Salmos 19, do 1 ao 6, diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Então, olha, o céu já anuncia a glória. Quer dizer, o Senhor está se revelando através do quê? Da natureza, através do céu. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. Quer dizer, a gente olha para a natureza, a gente precisa que ninguém fale, a gente olha e já vê. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado, quer dizer, ele nasce de um lado e se põe do outro, e nada pode esconder o seu calor. Então aqui revela a grandiosidade de Deus na natureza. Deus que criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto eles não têm desculpa nenhuma. Então nenhum ser humano vai poder falar assim, eu não vi o poder de Deus. Viu sim, pela natureza, porque tudo que Deus criou é perfeito, né? São qualidades invisíveis. Está lá em Romanos 1 ao 20, né? Romanos capítulo 1, verso 20, desculpa. Vamos lá, agora revelação especial. O que é essa revelação especial? A geral é a revelação de Deus por meio da natureza. E essa é especial, né? É aquela em que Deus se mostra aos seres humanos através de sonhos, visões, meios sobrenaturais como os milagres, e a mais importante, a encarnação de Jesus Cristo e pela sua palavra. Então essa é especial. Como é que é? Deus ele falava com as pessoas por intermédio de sonhos, visões e continua falando, né? Fala também por intermédio aqui dos milagres. Muitas pessoas se chegaram a Deus, a Jesus naquela época por conta dos milagres que Jesus fazia. Então é uma forma sobrenatural dele revelar o poder dele revelar a vontade dele, né, através de sonhos, visões, e a principal, a vinda de Jesus Cristo. Isso é a maior revelação, né, a maior revelação do amor de Deus para conosco. E a palavra dele, que está aqui, né? Lá atrás os escritores escreveram, os profetas escreveram, e hoje nós ainda temos a palavra de Deus, né, que é a revelação dele, a vontade dele, como que ele nos orienta. Então, o Senhor se revela aí de duas formas, de uma forma geral e de uma forma especial. E chegamos aqui ao final, a nossa conclusão. A Bíblia não é um mero livro, pois meditando em seus escritos, conhecemos a Deus e o seu plano de salvação que vai além da vida terrena, né? Então, além do que a gente está vivendo aqui na Terra, o Senhor já nos revelou, já nos mostrou o que tem após a morte, ou o que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Então, o Senhor ele vai além, né? E além disso, encontramos palavras de encorajamento, fortalecimento espiritual e orientação para lidar com as situações da vida. Então, quando você está desanimado, muitas vezes você vai lá, lê um versículo, lê uma palavra e aquilo te dá ânimo, aquilo te dá força.
para caminhar, às vezes está com um problema, não sabe como resolver, a Bíblia, a palavra de Deus tem a revelação. Ou também tem a revelação especial, como a gente falou, verdade? E nós terminamos a nossa aula por aqui. Eu desejo a todos um feliz ano novo e que em 2022 venhamos a conhecer mais a palavra de Deus, estar mais parecido com Cristo Jesus e sentir mais a presença do Espírito Santo. Adolescente, isso aqui é para vocês. Muitas vezes a gente pensa que isso é só para os adultos, é só para o pai, para a mãe. Não, isso aqui é para vocês também. Que vocês venham conhecer mais o Senhor Jesus, mais de Deus, sentir a presença dele, estar cada vez mais parecido com Cristo. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.